E Marília vai realizar mais um evento de porte do Rotary, ou dos Rotaries, um evento de cunho regional. Os rotarianos estarão reunidos neste sábado no anfiteatro da Unimar, a Universidade de Marília, das 8 da manhã à 1 da tarde. Rotarianos de toda a região. Estamos recebendo o governador distrital, o Distrito 4510 do Rotary, Maurício de Agostinho Antônio, que vem da cidade de Bauru. Maurício, boa noite. Muito boa noite. Estamos aqui realmente preparando o evento que estamos abrangendo toda a região, todo o distrito. Teremos aqui rotarianos que vêm desde Pederneiras até o Rio Paraná, lá em Panorama, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, toda essa região que engloba o Centro-Oeste Paulista. Que evento será esse deste sábado em Marília? Nós teremos aqui um seminário distrital de treinamento. Os temas que vão ser, dessa vez, abrangidos será a imagem pública, que o Rotary deve trabalhar com ela, e os projetos humanitários que são desenvolvidos pelo Rotary. Então, nós teremos oportunidade de discutir esses temas com os rotarianos que vêm de 67 clubes, espalhados em cerca de 40 cidades aqui dessa região centro-oeste, e estamos aí esperando um público da ordem de pelo menos uns 300 rotarianos. O senhor é o governador distrital, o Distrito 4510. Objetivos desse distrito em termos dos Rotaries de toda essa região. O Brasil como um todo, ele tem 38 distritos, cada um deles com um governador. Aqui no estado de São Paulo nós temos 11 distritos diferentes e os governadores são os responsáveis pelo desenvolvimento dos Rotary Clubs que estão dentro de suas áreas de abrangência. E então cabe ao governador acompanhar esses clubes, esses Rotary Clubs, que recebem a orientação do Rotary Internacional e do próprio distrito, na condução de seus projetos, utilização de recursos nas comunidades onde eles estão instalados, e é onde tem a oportunidade de se trazer uma melhora de qualidade a pessoas menos assistidas ou entidades que necessitam de um suporte melhor. O Rotary, através de seus projetos, consegue atender essas comunidades de uma forma bastante boa. Nesse ano de 2017, a meta principal, qual é? A nossa meta principal é, ainda como a prioridade máxima do Rotary, é acabar com a poliomielite. Nós temos a prioridade principal do Rotary do mundo todo, é a erradicação da poliomielite. Nós temos ocorrências ainda no mundo de 9 casos agora em 2017 contra 350 mil casos nos anos quando iniciamos a vacinação em massa do mundo todo. Esse é o foco prioritário do Rotary, é onde são colocados todos os esforços para que se erradique de forma definitiva essa doença do mundo. Quem conheceu os que passaram e que sofreram dessa doença, sabem que aqueles que sobrevivem ficam completamente mutilados ou então impossibilitados de desenvolver uma vida normal. Aliás, coincidindo, neste sábado teremos mais um dia D de vacinação. Muito importante porque lá atrás, quando tudo começou, o grande apoio do Rotary com essa campanha na luta aqui no Brasil, na luta contra a paralisia infantil, o Rotary foi um exemplo para o mundo e o Brasil com o seu resultado também. Exatamente isso, não, Maurício? Exatamente. Quando começamos o programa de vacinação em 1985, nós tínhamos esse número que eu já citei, 350 mil casos no mundo todo.
E em poucos anos, com o programa de vacinação em massa desenvolvido, esse número caiu drasticamente. O Brasil já não apresenta casos há muitos anos e então as vacinas não vêm mais para cá. Agora o suporte que é dado pelas equipes e pelas entidades que trabalham junto com o Rotary Internacional é na manutenção do programa de vacinação. Inclusive, nós temos casos de outras enfermidades que foram também da mesma natureza que a poliomielite, que foram contidas utilizando a rede que havia sido montada para o tratamento e a prevenção da poliomielite. Por exemplo, em países da África, a crise de ebola, que alguns anos atrás estava deixando o mundo todo preocupado, ela foi contida porque os laboratórios e as instalações instaladas lá com os recursos para o combate à poliomielite foram suficientes para manter afastada o risco da contaminação em geral que poderia ter acontecido. O Brasil, por exemplo, hoje não apresenta mais casos de poliomielite, mas os programas de vacinação continuam, porque enquanto ainda houver caso de poliomielite, a vacinação deve continuar. E nós não estamos atingindo os níveis previstos de vacinação em nossas campanhas, não só contra a poliomielite, mas a vacinação em geral que os programas das secretarias de saúde têm sido levados a conduzir aqui no Brasil. Como governador distrital do Rotary, o destaque final, Maurício. Bem, a nossa função principal é acompanhar os trabalhos que são desenvolvidos no clube, garantir que as comunidades sejam devidamente atendidas por esses clubes instalados, e os projetos que se desenvolvem, eles podem trazer recursos internacionais que podem ser aplicados diretamente nas comunidades. Basta que os projetos sejam elaborados dentro das 6 áreas de enfoque que o Rotary mantém, cujo fundamento é a sustentabilidade, ou seja, aquelas entidades que são ajudadas, elas têm condição de serem mantidas funcionando ou manterem suas atividades depois que o Rotary termina de aplicar o seu recurso, o seu conhecimento, o seu ensinamento sobre elas. Então, cabe ao governador acompanhar e garantir que esse trabalho seja feito de uma maneira adequada em todas essas comunidades, dentro das 39 cidades abrangidas dentro do nosso distrito. Muito bem, agora eu vou falar profissionalmente com o Maurício. É uma autoridade na área de meteorologia. Maurício de Agostinho Antônio, se apresentando profissionalmente. Quem é o Maurício? Bem, a minha vida profissional ela foi feita em cima do meu trabalho junto à Universidade Estadual Paulista. Eu fui pesquisador do Instituto de Pesquisas Meteorológicas. Minha formação básica é de engenharia civil, mas sou também meteorologista. E, em função disso, os meus trabalhos se voltaram principalmente na área de meteorologia, hidrologia, recursos hídricos, ou seja, no uso da engenharia, na conexão entre a engenharia e a meteorologia. Enquanto a engenharia civil trata da água no chão, a meteorologia trata da água acima do chão. Então, eu trabalhei exatamente nesse limiar e tive uma experiência muito boa nesse trabalho que a gente fez, incluindo a instalação de radares meteorológicos, como a grande parte da população nossa aqui sabe, regionalmente. Nós temos um dos radares da Unesp operando em Bauru e outro operando em Presidente Prudente. E eles, trabalhando de uma forma integrada, permitem que o Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp faça o uso dessas informações numa melhoria das previsões de tempo que são elaboradas com modelos numéricos.
e, portanto, garantem que a previsão que eles entregam para a população lá, ela tem uma validade muito boa, o grau de acerto é muito bom. Para o dia seguinte, a previsão é da ordem do acerto de 99%. Bem, jornalisticamente, é claro que eu não vou perder a chance. É um profissional, uma autoridade da área da meteorologia. Ele acompanhava a entrevista do Nardi no bloco anterior com relação à população reclamando da falta d'água em grande parte da cidade. Estamos caminhando para o final do inverno, mas com temperatura típica de verão. O que está acontecendo? É uma situação atípica ou não, Maurício? Bem, pelo que a gente tem acompanhado nos resultados de modelos numéricos que são gerados regularmente, as previsões estão indicando que nós ainda estamos num período bastante seco. Aliás, nós estamos com o grau de umidade esses últimos dias extremamente baixos, que merecem até um tratamento especial, cuidados especiais que a gente deve ter com relação a essa falta de umidade da atmosfera em casa, tentando deixar mais úmido, colocando vasilhas com água ou toalhas umedecidas dentro dos quartos, para que nós não tenhamos problemas respiratórios, porque quando nós estamos numa situação muito seca, os problemas respiratórios aumentam tremendamente. E essa é uma situação que ela não é excepcional. Todo fim de estação de inverno, nós já temos as temperaturas bastante altas, como essas que nós estamos enfrentando agora. Vamos entrar na primavera na semana que vem. E ainda estamos com ar muito seco, sem precipitação. Apesar de termos tido aí alguns casos de chuva nas últimas 3 semanas, que causaram, inclusive, problemas estruturais aqui na cidade de Marília, principalmente, ela não é típica. A chuva não é típica nessa área, nessa região, nessa temporada. Nós teremos só provavelmente um retorno à situação de chuvas com umidades um pouco mais elevadas a partir de meados de outubro, que é normalmente a época onde começam as precipitações e a gente começa o regime de chuvas. Muito se fala do aquecimento global, na consequência da mudança do clima no planeta e os perigos, a população, evidentemente, sendo alertada para cada um fazer a sua parte. No Brasil, especificamente no estado de São Paulo, já há algum tipo de uma preocupação específica nessa questão? Bem, essa questão de mudança climática, efeito humano no tempo, isso é bastante discutido já há bastante tempo, inclusive. O efeito que os homens podem causar, eles talvez não sejam suficientes para interferir nessa alteração climática que nós estamos tendo. Isso talvez seja o responsável ou seja resultado de uma atividade natural que a própria atmosfera tem ao longo dos seus milhares de anos, milhões de anos. Nós temos períodos de alta e baixa temperatura, mini períodos glaciais, períodos de grande estiagem e altas temperaturas. Talvez, eu não sou especialista para falar sobre essa mudança climática que a gente pode estar tendo. Ela pode ser o resultado simplesmente da atmosfera reagindo aos nossos cutucões que conseguimos fazer. Mas, por outro lado, pode ser uma variação natural e, ao longo dos anos aí, nós devemos esperar algumas alterações, porque quando essa alteração climática efetivamente ocorre, há um efeito amplificado nos desastres climatológicos que a gente tem.
e isso acaba afetando aquelas pessoas menos favorecidas e onde, inclusive, é a área que o Rotary tem que atuar. É atender principalmente aqueles mais necessitados. Muito bem. Obrigado, Maurício de Agostinho Antônio, governador distrital do Rotary, está em Marília para comandar esse seminário de treinamento neste sábado com rotarianos de toda a região. Será das 8 da manhã à 1 da tarde no anfiteatro da Unimar. E, é claro, aproveitando a presença dele, uma autoridade na área de meteorologia. Ele fez o seu comentário em relação a essa alta temperatura e tempo sequíssimo no momento, nesse final de inverno. Vem aí a primavera. Daqui a pouco, a campanha do Dia D de vacinação deste sábado, o Campeonato Brasileiro e mais uma EMEI furtada em Marília. Já, já.